Cláudio Rezende também voltou, mais do lado atleticano. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. E hoje no treinamento, quem apareceu no campo foi o Alexander. O Alexander que teve uma lesão no joelho, dia 31 de janeiro. O Atlético publicou, quem tá no YouTube tá vendo a imagem do Alexander dando corridas ao redor do gramado. E é um passo importante, ainda está sob cuidados da fisioterapia no departamento médico, mas em breve já vai iniciar aí um processo de transição. O Galo que perdeu o Maicon e pode em breve ter de volta aí o Alexander para os seus jogos na sequência. Ô Cirilo, vamos trazer aqui o técnico Barba Domingues, porque a gente falou de reunião de cobrança dele hoje junto com o Paulo Brax na reapresentação do elenco, mas ontem ele já estava muito irritado e deu o recado para a moçada, né? Segundo o treinador do Atlético, para jogar com ele vai ter que correr, só com o nome não vai jogar. Vamos acompanhar. Não era el plan que habíamos pensado, pero cuando es fácil a veces, ahora es fácil, va a ser fácil la crítica y golpear cuando uno está en el piso. Lo que hablé en el vestuario, que nos tenemos que mirar al espejo y que si no te querés mirar a la cara, no buscar excusas en un compañero, no buscar excusas, que yo no voy a buscar excusas en los jugadores. Seguramente me he equivocado, seguramente en la alineación, en la estrategia, en los cambios, pero tengo una cosa que tengo muy clara, que tenemos que prepararnos mejor. Hoy nos jugamos como si fuese una final. Entonces hay que, las palabras a un costado, hechos. Precisamos hechos. Lo hablé en el vestuario, entonces no tengo problema en decir, pero hay que prepararse mejor, si no va a ser difícil. Todos van a tener su lugar. O lo cuidas o juega otro. Vamos a tener que hacer cambios para el miércoles. Porque no es la forma que queremos, no es lo que buscamos. Tenemos que dar la cara. Hay que mostrar la cara. Poner el pecho. Porque este camino recién comienza para conmigo. Y el que no corre no va a jugar. Hoy está muy mostrado. Ellos corrieron más. Y necesitamos los datos de GPS. Se vio. Falou aí o Domingues ontem bem no espanhol, né, Cirilo? Ontem ele não falou igual no primeiro dia, não, que tava mais calmo. A gente até elogiou o português, mas ali na adrenalina do jogo, né, tava comentando com o Fabrício aqui fora do ar, ele ontem foi no espanhol mais difícil, mas ele falou em câmbios para miércoles, né? Câmbios para quarta-feira, ele vai mexer. Vai mudar para quarta-feira. Vai mudar. Câmbios para miércoles. E ele falou que tem que correr, tem que se desdobrar o Atlético. Ele não gostou da postura não, viu, Cirilo? Ô Marques, em resumo da frase dele, a mais impactante dessa resposta é: quem não correr não vai jogar. Interpretação que você faz disso? É essa aí, tem que competir. O Atlético pouco compete, deixar de ser tão burocrático. Foi muito burocrático. Aliás, a gente tem visto esse Atlético nos últimos jogos muito burocrático, né? Enfim, ele justificou ali os seus erros também. Achei que ele escolheu mal, né, no jogo. Ele optou por um time que tinha dado certo lá atrás, mas que já não jogava bem há muito tempo, né? Jogou bem só contra esse Cruzeiro lá na fase de classificação. Então ele também tem o seu peso nessa derrota. Mas aí é um início de trabalho, ô Cirilo, e ele de fato tem que cobrar dos atletas, entendeu? O Atlético tem um grupo de bons jogadores que não estão jogando, cara, que não está jogando. Essa é a verdade. Tem que competir mais, tem que correr mais, e a gente espera que seja um Atlético diferente para frente, né? Acabou o Campeonato Mineiro, agora é trabalho focado única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, que o Barba deu uma cara a esse time, né? Uma cara de um time que compete mais. Eu acho essencialmente isso para frente. Qual o principal desafio do técnico que está chegando nesse momento? É tentar tomar o controle do vestiário, né? Mostrar para o vestiário que existe uma hierarquia e que ele manda mais do que alguns atletas. E que as escolhas dele precisam ser respeitadas. Que ele não vai tirar um jogador porque ele acha o jogador feio, porque o cara tem caspa, tá com a unha encravada. Ele vai tirar pensando no bem do time, do clube. E é preciso entender isso para ontem, né? Porque o Atlético, de um tempo para cá, tem jogadores que são imexíveis, né? Se um treinador coloca no banco, vira um crime inafiançável. E aí o cara paga por isso. E alguns já tentaram fazer isso, mas não tem jeito. De determinado jogador fica fora 1, 2 jogos, vira crime.
e dá ao Barba a condição de tentar transformar o Atlético numa equipe minimamente competitiva, o que não vem acontecendo já há algum tempo. E para que isso aconteça, se tiver que mexer, se tiver que sentar no banco jogador importante, que sente no banco jogador importante. E que esse cara sinta que ele vai pro banco pro bem do time. Não é porque ele é feio ou porque o treinador quer se tornar maior que ele. Eu acho que nenhum treinador quis se tornar maior que jogador nenhum. É pensar no bem da equipe. E eu falei, o Atlético tá com um jogador muito mimizento, tá cheio de jogador chiliquento lá dentro. Que o treinador muda e quando sai o jogador vai para microfone para falar, tô sendo escalado errado, eu jogo na função que eu não gosto, eu não me sinto confortável na tal posição, tô jogando longe do gol. Você precisa jogar futebol, você precisa entregar, você precisa voltar para marcar, você precisa entregar sem a bola. É cobrar também dos atletas. Aliás, é cobrar principalmente de quem calça chuteira, meião, short, camisa. Jogar só com currículo no Atlético não dá mais. Tá muito fácil ser jogador do Atlético. Do lado atleticano, ô Fabrício, interpretação que você faz desse começo de temporada? Cara, eu acho que é como os amigos aqui falaram, eu acho que tem que dar credibilidade pro Barba, sabe? Porque é um excelente treinador e já conseguiu detectar a principal falta de competitividade do time, né? Intensidade. Né? O que falta mais nesse time do Atlético é a intensidade. Né? E ontem, principalmente num clássico, não conseguiu ir para trocação com o adversário, mesmo quando precisou do resultado. E eu acho que agora, vindo no Campeonato Brasileiro, se o Atlético desejar algo mais no Atlético, no campeonato, cara, precisa dar credibilidade para esse treinador. E o que o Panzi falou, não tem que o jogador ter carta branca, a diretoria contrata o treinador justamente para ele exigir, né, ser o treinador. Não adianta, então, por que eu quero mandar e gosto mais de treinar de jogador aqui e ali? Não, dá carta branca pro treinador exercer lá, colocar o time para jogar, competir e gerar essa competitividade dentro do grupo. Vai jogar quem tiver melhor, porque essas competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, exigem muito isso, Cirilo. Para fechar, Rezende. Vamos lá, então amanhã vamos ficar de olho aí, né? Quais são os movimentos do Atlético em relação ao duelo contra o Internacional, meio de semana, quarta-feira, 19h, o horário do trânsito, né? O horário do rush, mas é mais cedo aí esse duelo entre Galo e Internacional e com mudanças à vista, principalmente, já pensou o treinador no setor do meio e também do ataque, vamos ver. De reapresentação, pensando no jogo contra o Inter, Arena MRV no meio de semana. Cláudio, boa noite. Um abraço para você, Cirilo, boa noite Edu Panzi, boa noite a todos. A reapresentação do Atlético, eu pude apurar agora, Cirilo, teve reunião de cobrança. O Paulo Brax, né, que é o homem forte do futebol do Atlético, junto com o Barba Domingues, eles reuniram os atletas antes da atividade e uma reunião de cobrança. Esse elenco do Atlético não está rendendo e eles colocaram isso para os jogadores, que precisa ter uma reação, tem que ter um comportamento diferente. O treinador ontem, Barba Domingues, já destacava isso na entrevista, que o Atlético precisa competir mais e que com ele já deu o recado. Só vai jogar quem correr. Não pode competir menos que o adversário. Então, inclusive, o treinador já destacou que ele vai fazer mudanças no Atlético, como ele fez nesse clássico em relação ao primeiro jogo. Ele falou, vai continuar mexendo até em um encaixe, até ele achar um encaixe no Galo. Já na quarta-feira tem um Campeonato Brasileiro e é o objetivo principal do Atlético, principalmente, Cirilo, pelos 2 últimos anos, em que o Galo disputou para fugir de rebaixamento só no Campeonato Brasileiro, e é muito pouco pelo objetivo do clube. O objetivo do Atlético, quando entra no Brasileirão, não é para apenas fugir de rebaixamento. Por isso, o sinal de alerta ligado, essa cobrança hoje, após a derrota no Clássico. E aí, Cirilo, o Atlético precisa vencer, né? Porque se você pega os números do ano, essa cobrança que foi feita hoje não é só com os jogos do Barba Domingues, foram apenas 2, e o Galo não venceu, inclusive com o Barba não fez nem gol, né? Contra o América teve um empate 0-0 e ontem 1-0 para o Cruzeiro. Mas o Atlético no ano venceu muito pouco. Muitos empates na temporada, uma dificuldade absurda de conseguir bons resultados, e no Campeonato Brasileiro você tem que vencer, principalmente esse duelo contra o Inter, quarta-feira, às 19h na Arena MRV. É importante você ter falado isso, que eu tinha inclusive pegado aqui os números, a gente levantou mais cedo pro Goleada.
no @Itatiaia Esporte justamente os números da temporada atleticana. Edu, quando o Cláudio traz a notícia da cobrança, a cobrança não tem que ter acontecido porque perdeu por 1-0 pro rival, né? Num jogo horroroso. Porque o jogo foi muito ruim mesmo, horrível, o jogo do Atlético. Mas a cobrança tem que acontecer porque na temporada são 3 vitórias em 15 jogos. O Atlético tem 3 vitórias em 15 jogos. Desses 15 jogos, 11 foram pelo campeonato estadual. 11 dos 15 jogos. De 45 pontos disputados, né? 33 foram no campeonato estadual, no fraco campeonato estadual. Essas vitórias, Cruzeiro, né, o clássico do primeiro turno, Pouso Alegre fora e o Itabirito, aquela goleada em Nova Lima. Na última rodada, o Itabirito. São as 3 vitórias. Aliás, todas as vitórias são na parte final, né? Na parte final, né? Sim. Então, no brasileiro assim, não ganhou de ninguém. Atenção, né, Edu, pra essa temporada. Atenção, cobrança, isso tudo tem que acontecer, né, Cirilo? O Atlético jogou muito mal contra o Cruzeiro. Você joga uma final de campeonato e não dá um chute no gol, né? E aí, eu falei aqui há algumas semanas que eu vou aumentar meu tom de cobrança ao elenco, aos jogadores do Atlético. Falei que eu vou ser o ferrinho de dentista e você mesmo. O Atlético tem um ataque que está vivendo de currículo, né? É o ataque do currículo. O Dudu foi um grande jogador, tem um currículo maravilhoso. O Bernard, currículo maravilhoso. O Hulk com um currículo maravilhoso. Mas jogar mesmo, render atualmente, 2026, 2025, essa turma está devendo. Inclusive o Hulk. O Hulk tem vivido ali de gol decisivo, golaço a cada 45 dias, a cada 50 dias, a depender do adversário. É pouco pro Hulk. O Dudu tem vivido de... Eu não consigo citar tantos exemplos, né? São pouquíssimas as boas atuações do Dudu. O Scarpa, ele tem números até, boas assistências, mas já é o segundo treinador que dá uma letra, né? De que precisa entregar sem a bola, precisa correr, menos preguiçoso. O Bernard é um caso que tá difícil de ser explicado, porque o Milito saiu, ele reclamou do Milito. O Cuca saiu, ele reclamou do Cuca. O Sampaoli saiu, ainda não reclamou do Sampaoli, mas ainda tá em tempo. E não tá jogando absolutamente nada, né? Então é o ataque que vive de currículo, um ataque cardíaco do Atlético, para ser muito sincero. Essa turma toda tá devendo muito. E chiliquentos, né? Mimizentos, porque não pode criticar. Não pode jogar fora da posição. Porque o técnico me escalou fora da minha posição. Porque a função. Porque eu estou jogando longe do gol. Chiliquentos, mimizentos, reclamam, mandam recado via microfone. Chatíssimo. E precisam entregar mais. Aliás, contra o Cruzeiro na final, o sistema defensivo do Atlético, apesar do gol em que houve falha do lado direito, do senhor Bernard na marcação, do Lodge ao marcar o Caio Jorge, mas o sistema defensivo ainda fez um bom jogo, né? O Cruzeiro pouco criou. E olha que o Cruzeiro tem um ataque muito poderoso, de jogadores que não estão vivendo de currículo e de momento. Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, artilheiro de novo, de outra competição, agora do Campeonato Mineiro. Então esses caras precisam mostrar mais. E não é pouco, não, é muito mais. Mas preciso mostrar muito mais. E já passaram nas mãos de vários treinadores. E seguem mostrando pouco. Seguem entregando pouco. O torcedor do Atlético não quer uma grande atuação contra o Itabirito. O torcedor do Atlético quer uma grande atuação contra o Lanús na final da Sul-Americana. Uma grande atuação contra o Palmeiras na Arena MRV, contra o Cruzeiro na final. Não quer uma grande atuação no segundo tempo contra o Pouso Alegre. Isso não é suficiente para o torcedor do Atlético. E não dá mais para ouvir treinador que sai, treinador que chega, falar de entrega, de jogador que tem que correr, de um time que vive de qualidade, de jogadores bons tecnicamente, mas que não entregam o mínimo sem a bola, que não competem, assistem o adversário competir. Futebol hoje é muita competição, competitividade. Então eu falei lá atrás e sigo. Eu vou cobrar muito desses jogadores do Atlético, que ganham muito bem. O elenco do Atlético não é essa desgraceira no caminho da feira que pintam, mas é um elenco que ainda tem carências, e aí entra a responsabilidade da diretoria, que não entregou o primeiro volante. Não me venham dizer do Tomás Pérez. E eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica ao Pérez, que é um jovem jogador que pode chegar e mostrar um grande futebol. Mas o Barba não confiou nele, em escalá-lo. Ele já foi relacionado em alguns jogos e não entrou em campo ainda. Também não me convenceu a justificativa do Eduardo Domingues na coletiva, que ele tem poucos jogos como profissional. Mas o Cissé começou o jogo, que tem menos jogos ainda. Então alguma coisa tem. E o Atlético não pode, Cirilo, em março, ter um zagueiro rendendo, que é o Juan Tressoldi.
E eu repito, ontem o problema não foi a zaga, ontem o problema foi do meio para frente. Um time que não criou absolutamente nada. Jogadores absolutamente fora de conexão com o que era o jogo. Então, menos donos do time e mais gente jogando pro time, sabe? Porque o Scarpa, que é um cara que tem excelência na bola parada, o Hulk não deixou ele bater uma falta ontem. Pega a bola, põe debaixo do braço, eu sou o dono da bola e eu que bato todas. Será que nem uma faltinha o Scarpa pode bater? Um cara que tem N assistências com bola parada? Tem muita coisa para ser cobrada lá dentro do Atlético. Tem muita coisa mesmo. E tomara que o Eduardo Domingues cobre e que tenha resposta em campo desses atletas. Esses atletas que precisam entregar e mostrar muito mais do que estão mostrando em 2026 e que não mostraram também em 2025. Rezende, mais do Galo. Vamos lá, o Atlético agora projetando quarta-feira, Cirilo, são 2 pontos em casa, empatou com o Palmeiras e empatou com o Remo. E fora, quando saiu, perdeu para o Bragantino e para o Grêmio. Então, o início muito ruim do Campeonato Brasileiro. E agora o duelo de 2 times que perderam os estaduais, né? O Galo e o Internacional, na quarta-feira, 7 horas da noite. Para esse jogo, as baixas médicas do Atlético. O Maicon, que já não jogou ontem. O Maicon vai ficar fora algumas semanas, teve lesão muscular na panturrilha. Então, para agora aí, o Barba Domingues não tem como pensar no Maicon. O Cissé, ele teve um corte profundo no pé direito, naquele lance lá com o Kaique no primeiro tempo. Teve que ir ao hospital ontem à noite para fazer exames, mas a boa notícia é que não teve fratura no pé direito do Cissé. De qualquer forma, até quarta-feira, o prazo é muito curto, não vai jogar aí, muito possivelmente, o Cissé. São as baixas do meio-campo. Inclusive, manchete do programa, vai ter que quebrar a cabeça aí o treinador novamente. E o Natanael tá suspenso, né? Vocês vão se lembrar, foi expulso contra o Grêmio. Lá ainda no primeiro tempo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Natanael, que ontem foi o titular ali pela lateral direita. E o treinador já disse, né, Cirilo, que vai mexer no time. Eu tô muito curioso para saber o que ele pode aprontar em relação à equipe. Como disse o Edu, a defesa até teve um comportamento interessante. Agora do meio para frente, que eu acho que ele deve pensar em algo diferente aí para esse duelo contra o Inter, até porque o Galo tem que vencer o jogo, não tem outra história, a reação tem que ser imediata e vamos ver qual que vai ser aí a reação, né, do time após essa cobrança de hoje, a derrota, para que o Atlético possa ter uma reação positiva já na quarta-feira contra o Inter. O que você pensa para quarta, Edu? Difícil, né, Cirilo? Difícil. O que passa pela cabeça do Domingues? Eu acho que as escolhas dele pro Clássico foram muito ruins. Longe de querer responsabilizá-lo, mas as escolhas não foram boas, as ideias dele não funcionaram pro Clássico. Claro que os maiores responsáveis são os atletas, os jogadores, já falei a respeito disso. E agora a coisa fica muito mais complicada, né? Porque Campeonato Brasileiro, todos os adversários são ali de níveis parecidos com o Cruzeiro. São equipes com um nível muito acima de um campeonato estadual, e no campeonato estadual o Atlético teve dificuldade. A vida do Eduardo Domingues não tá fácil, é difícil de imaginar qual Atlético ele vai pensar para esse jogo dificílimo da semana contra um Internacional muito pressionado, que vem jogar aqui em Belo Horizonte, e a responsabilidade da vitória é toda do Atlético. O Galo precisa vencer, é mandante, precisa somar os 3 pontos, fazer o dever de casa. Agora as opções são poucas, né? Principalmente pro meio de campo. Eduardo Domingues não tem tantas opções para montar essa equipe. Então é isso aí, pessoal. Já que você estiver até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui.